Ontem, quando encerrou a coletiva de imprensa de Romildo Bolzan Júnior, ele encerrou também um ciclo, né, à frente do clube. Aquele foi praticamente o último ato de Romildo Bolzan como presidente do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Né, um cargo que ele vinha ocupando pelos últimos 8 anos, né, se eu não estou enganado, e agora ele encerra de uma maneira um pouco melancólica, mas que a gente vai falar aqui do todo, né? Não só desse final, a gente vai falar do todo, qual é o rescaldo, qual é o saldo final, se foi um bom presidente apesar da queda, se foi um mau presidente apesar dos títulos, se foi um misto, né? Quais foram as características dele que saltaram aos olhos neste período. Acho que até é um momento mais legal de a gente fazer essa análise. Primeiro porque agora de fato encerrou, né? Dificilmente vai ter um fato novo aí nessa reta final. E também porque a gente consegue, eu falo por mim, né? Consigo fazer uma análise até mais de cabeça fria. E muitas vezes a gente se irrita, a gente fala coisas pesadas demais. E agora eu acho que eu consigo racionalizar um pouquinho mais quem foi Romildo Bolzan, como foi a gestão Romildo neste período de Grêmio. De largada, porque esse vídeo aqui tende a ser longo, tá? Mas eu vou de largada dizer qual é a minha opinião, né? Qual é o saldo da gestão Romildo. Mas esse vídeo tende a ser longo porque, cara, toda a análise muito simples de temas complexos, e aqui a gente está falando de 8 anos, né? Se eu não estou enganado, de gestão, de uma gestão com muitos altos e muitos baixos, toda análise apressada que se resume em o Romildo é um adjetivo, sabe? Que se resume em uma frase muito pronta e rápida e simples, tende a ser uma análise rasa, simplória, simplista e até mesmo injusta. Então, o vídeo tende a ser longo porque eu sou prolixo e porque o assunto exige alguma complexidade. Vamos lá. Mas, como eu disse, né, para mim, o saldo final é que o Romildo não foi um bom presidente do Grêmio. Eu acho que eu vou falar de coisas boas dele aqui, mas eu acho que o quesito futebol, o quesito futebol, ele foi um dos mais fracos que eu já vi na minha vida de gremista, aí nos meus 37 anos de gremista. Eu achei muito ruim. Eu achei assim, eu não sei também se eu não estou sendo injusto, porque antigamente a gente não tinha tanta informação, tanta rede social, a gente não esmiuçava tanto algumas questões. Eu era mais novinho, né, na década de 90 e etc. Talvez eu não acompanhasse tão bem as coisas. Então é um pouco injusto dizer que ele foi uma das piores da história, tá? Mas eu consigo ter clareza de que foi muito ruim. Então por isso que eu prefiro não ficar comparando ou dizendo que foi a pior, mas assim, foi muito ruim. O quesito futebol, e quando o quesito futebol é desastroso, aí cara, pode ter 10 quesitos no entorno que são satisfatórios e não adianta, porque a gente está falando de um clube de futebol, a gente está falando do Grêmio Futebol Porto Alegrense, né? Então eu já começo de largada dando aí essa minha, né, expondo aí a minha sensação final sobre a gestão Romildo, mas vamos por partes. Eu acho que eu já fui injusto, em algumas análises que eu fiz aqui neste canal sobre a gestão Romildo, quando eu dizia que era uma falácia. E, assim, eu não vou agora me dizer 100%, tá? Eu acho que tem um meio termo aqui, mas eu acho que eu fui injusto quando eu disse que era uma falácia a gente celebrar a questão financeira, econômica, como é que se diz? A parte das finanças da gestão Romildo, né? Como se fosse um braço da gestão dele bem sucedido, né? Uma parte que se salva da catástrofe. Ah, o Romildo foi mal, foi rebaixado, foi isso, foi aquilo, mas financeiramente ele salva o clube, blá 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 blá. E eu sempre dizia, cara, não, eu também consigo economizar dinheiro fazendo times horrorosos. Né? Eu também consigo economizar dinheiro, eu sempre brincava, é como se tu vender a geladeira, comprar um isopor e dizer que esse mês eu economizei. Não, mas só um pouquinho, né? Tem que entregar um mínimo ali para ser competitivo no futebol e tudo mais, e aí sim, ainda por cima economizar,
aí é porque tem um trabalho interessante sendo feito. E eu acho que eu tenho lá um fundo de razão ainda nisso. Eu acho que muitas vezes o sucateamento do elenco do Grêmio se deu por essa austeridade do Romildo, né? Tipo, não, não vamos contratar ninguém, é só oportunidade, é só vindo pelo salário, é só alguém que está rescindindo, é só um velho que já nenhum clube quer mais porque já está com 40 anos, é só teve sim teve algum é uma verdade isso que eu estou falando. Tiveram situações nesse sentido que corroboram com a minha tese, tá? Então, eu acho que isso enfraquece um pouco isso desfaz um pouco os confetes para a grande gestão financeira que o Romildo promoveu no Grêmio. Eu acho que enfraquece um pouco, mas não desfaz totalmente. O Romildo de fato pega um clube financeiramente muito pior e ele ajeita a casa. E o meu erro, na minha análise anterior, é que não é ao custo 100% do futebol. O Romildo não enxuga totalmente os recursos do futebol para sanar o clube financeiramente. Pelo contrário, o Romildo faz grandes investimentos no futebol. Como eu disse, nem sempre. Tiveram muitos momentos de austeridade que isso refletiu em campo. Mas muitos outros momentos também de grandes cartadas, de contratações de peso, mesmo que às vezes vindo pelo salário, como o Tardelli da vida, como o Thiago Neves, não sei, salários altos. O Grêmio, durante os 8 anos de Romildo, colecionou salários altíssimos. Né? E fora algumas contratações, 10 milhões no Churin, né, que o Renato teria pedido, tudo bem, mas aí também deixar o Renato pedir e aceitar também entra no combo da direção, na minha opinião. O Campas, que custou 22 milhões de reais, né? E tem outros exemplos que a gente vai olhando aí ao longo do tempo que a gente vê que dinheiro rolou. Dinheiro rolou. E salário também é gasto, né? Não dá para pensar só nas contratações. Veio só pelo salário. Poxa, mas vamos botar esse salário aí na conta? Então, assim, ele não enxugou as torneiras 100%, né? Que era uma coisa que eu meio que acusava de, tipo, sucateou o elenco em nome de uma austeridade, de uma, né? Não, teve essa austeridade até certo ponto, mas o problema maior, voltando ao início do vídeo, foi a incompetência no futebol. Né? O Romildo realmente fez uma boa gestão financeira a ponto de, mesmo com gastos bizarros em jogadores insuficientes, né? Enfim, com muita incompetência na área do futebol e com grandes gastos também, mesmo assim, com grandes salários e tudo mais, mesmo assim, financeiramente o Grêmio conseguiu mudar de patamar, dar uma respirada, entrar numa era de superávites, e isso é muito importante. É muito importante porque se tu conseguir juntar isso com competência no futebol, é muito mais fácil virar um clube vencedor, sabe? É difícil sair da lama quando tá dentro dela, mesmo que tenha ali os maiores gênios entendedores de futebol gerindo o clube, se o clube está afundado na lama financeira, é difícil sair dali, sabe? Agora, respirando um ar puro, né, e colocando competência no futebol, o jogo é outro. E o Romildo deu esse patamar de respiro financeiro pro Grêmio, bem ou mal. Então esse mérito ele tem. Esse mérito ele tem, eu ainda acho que não é tanto como algumas pessoas dizem. Eu ainda acho que um pouco foi ao custo do sucateamento do futebol. Ainda acho que tem um pouco disso. Mas eu reconheço que também há um mérito por trás. Outro mérito que também é complexo, né? Tudo é complexo, na minha opinião. Eu acho que teve um outro mérito que o Romildo teve, que no início foi excelente, eu acho que depois também virou uma chave e acabou se tornando até um pouco nocivo ao clube, mas daí não sei se é culpa dele, até que ponto é culpa dele. A pacificação política do Grêmio, na época lá, ele entrou em 2015, né, se eu não me engano, no clube, ali o bicho pegava, cara, a rede social era insuportável, a politicagem era uma chatice, era nociva ao clube, entrava para dentro de campo, entrava no vestiário, era uma merda, para usar um português bem claro aqui. E o Romildo consegue, com muita habilidade política, e eu sempre lembro disso, ele começa esse movimento bem sucedido antes dos títulos. 2015 não tinha título ainda. Porque depois que começa a ser campeão e todo mundo virar meio que situação, é fácil, né?
Não, a coisa já começou a andar nesse sentido antes dos títulos. Então isso é uma habilidade política dele, isso foi benéfico ao clube, isso foi benéfico ao clube por alguns anos. Eu acho que depois, sobretudo daí sim, depois dos títulos, aí já começa a virar uma chave que virou confraria dos brother e começa, aí falta fiscalização, falta oposição, falta, né, crítica, falta, né? Aí eu acho que começou a ficar nocivo. Mas eu não sei até que ponto é culpa dele, são os, né, os mecanismos ali internos do clube, aí a coisa é mais complexa, tá? Então eu acho que ele tem esses dois pontos aí a serem exaltados da sua gestão, né? A gente tem que lembrar disso. Mas o futebol foi lamentável. E aí que eu não vou ficar também, né, detonando o Romildo, relembrando de vários episódios, a gente fala aí ao longo dos anos aí. Pra mim rolou um sucateamento desde que ele assume o Grêmio, né? Ele pega uma base muito boa, que eu sempre lembro daquela base, que tinha tanto jogadores contratados quanto jovens da base, né, do clube mesmo, uma safra muito boa, juntou tudo ali, o Rui Costa, né, ajudou a montar uma base interessante, aí depois chega o Guerra lá, traz o Edilson e o Kahneman, já falei disso, né, e aí vem o Renato, e aí ganha os títulos e tal. A partir dali, 2017, aí sim tem uma contratação que eu também sempre falo que é simbólica da gestão Romildo, que é o Cortez. O Cortez estava indo para o Náutico, o Grêmio atravessou o Náutico. O Cortez era um jogador que já não era, né, já estava assim, uma idade mais madura, não era velho, mas já não era aquela bola toda, já estava indo para o Náutico. O Cortez era um jogador ok, cumpridor, sabe? O time campeão sempre tem seus Cortezes. Só que o Romildo entrou numa de contratar muito Cortez. Ele contratou o Cortez e foi campeão da América. E ele, daí na minha opinião, um desconhecimento de futebol, ele talvez tenha achado que, cara, eu sou um gênio, eu consigo contratar um monte de Cortez e ser campeão. Só que daí tu pode ser campeão com 2 ou 3 Cortezes no time. Agora quando tem 10, aí tu é rebaixado, sabe? E aí ele dava uns all-in, assim, né? Apostava grande nos nomes nada a ver e o time nunca foi equilibrado, era uma contratação meio à la louca, meio amadora, sem processo, o Renato à frente do processo e ninguém blindando o próprio Renato e o próprio processo. Cara, eu acho assim que eu não vou aqui entrar porque eu acho que todo mundo que é gremista e acompanhou o Grêmio nos últimos anos deve ter a sua opinião sobre isso e deve concordar em algum nível que no quesito futebol essa gestão foi um fracasso. Foi um fracasso. E eu digo essa gestão porque, cara, passou por ali Herman, Denis, sabe? Então eu tô falando aqui do Romildo e essa gestão é dele, né? Todo mundo que esteve com ele em algum momento ou outro, eu acho que faltou assim um profissionalismo, um processo, sabe? A coisa sempre ficou muito em cima de nomes e não de processos e de sorte e de, sabe, sorte se tem um Luan surgindo ou não, se tem não sei o que, sabe, cara? Eu acho que faltou muita coisa no futebol e uma época eu brincava, né, que o Celso Roth, cara, por pior que vocês achem que ele eu acho que ele é um cara que monta bem um time, assim, fazendo um feijão com arroz. O Celso Roth é assim, ó, tu tem um jogo depois de amanhã, o teu time tá uma bagunça, o teu técnico caiu hoje. Ele é um dos melhores nomes para contratar, porque ele arruma o time da noite pro dia, na minha opinião, como poucos, tá? Como poucos. Quando o Inter contratou ele em 2010, acho que era semifinal da Libertadores, eu era solteiro na época, daí eu fui encontrar um amigo pra gente sair numa noite lá, que tinha uma festa, não sei o que, ele era colorado. Ele achou que eu ia debochar dele, porque o Inter contratou o Roth, e eu falei, cara, pelo contrário, eu tô apavorado. É o melhor nome que vocês poderiam ter contratado pra este contexto, sabe? Acho que era o Fossati, né? Tipo assim, o Roth chegou lá, pá, ajeitou a bagunça que tava, pum, já era, sabe? Só que o Roth, na minha opinião, é ruim em várias outras coisas. Várias outras coisas. Comunicação com o torcedor, com a imprensa, possivelmente com os jogadores, né? Enfim, e outras coisas também, que eu acho que ele pisa na bola, enfim, que ele poderia ter evoluído em outros quesitos. Aí eu brincava, cara, um dia o Grêmio tinha que fazer uma evolução, tinha que botar 2 treinadores.
o Renato e o Rotti. Né? O Rotti para montar o time e o Renato para dar entrevista, para falar com os jogadores no vestiário, sabe? Eles se completam, tá? Isso eu falava 2000 e sei lá quanto. E de certa forma, eu acho que isso seria um caminho para o Romildo no futebol, sabe? Ele não ser o presidente, mas ele ser o diretor de finanças, o gestor, o CEO, sei lá, sabe? Porque tem méritos nessa parte de fato. Só que o clube é de futebol. Se o Romildo talvez dividisse a presidência com alguém com um tino mais aguçado para questões do futebol, né? Fossem dois presidentes, seguindo essa minha brincadeirinha aí, talvez a coisa andasse mais. Mas é isso, cara. No futebol, tu vai te afundar ou tu vai subir e ser idolatrado pelo futebol, né? E é muito louco, porque também a gestão Romildo deixa um aprendizado pra gente, né? Como as amostragens às vezes são enganadoras. A gente vê às vezes um treinador, um técnico, um treinador, até um jogador, um presidente, nossa, foi o melhor presidente da história do clube e tal, um jogadorzaço, aí depois ele volta e não é tão bom, aí tu vê que ele tava numa fase boa, né? O Romildo, se ele sai ali sem mudar o estatuto para, né, se reeleger mais uma vez e tal, se ele sai ali, cara, se ele sai ali, ele ia ser considerado um dos maiores presidentes do Grêmio. Aí ele infelizmente ficou mais, infelizmente para ele mesmo, né? E acabou, a gente acabou vendo esse outro lado dele. E aí eu, analisando o todo, na minha opinião, vejo que no quesito futebol ele teve mais sorte nos títulos do que juízo. E ele tentou vender o Luan no meio da Libertadores. Ele tentou contratar os treinadores Doriva e Cristóvão. Cara, assim, como eu disse, eu não vou ficar aqui espizinhando, né, no Romildo, mas assim, no quesito futebol, cara, desde que ele assume, incluindo os títulos, eu vejo muitos traços de desconhecimento, de atrapalhação, de erros, sabe? Então, só que ali ele pegou uma base boa, ele tinha uma sorte, tinha um contexto, era tiro curto, papapá, chegou o Renato, não sei o quê. Ali, mesmo com alguns erros que eu vejo hoje, claramente, ele foi campeão. 2 grandes títulos, né? A gente deu mais tempo ao tempo, a amostragem aumentou e a gente acabou vendo, não, mas olha só, o Romildo tem esse outro lado também, né? Então é louco, né? É cruel, é de certa forma um aprendizado, mas como eu disse, o futebol é a grande chave de análise aqui, por isso eu acabo considerando uma gestão ruim, um pouco mais ruim do que boa, assim, né? No balanço, caiu, mas ganhou título, então como é que fica? Eu acho que é uma gestão ruim que ganhou títulos, que conseguiu ganhar títulos, né, no início ali, mas que no frigir dos ovos foi uma gestão ruim, sobretudo, óbvio, no quesito futebol. E para fechar, cara, também vale dizer que eu estou fazendo uma análise aqui técnica, não sei se essa é a palavra, né, mas assim, da atuação de Romildo, não da pessoa Romildo. Acho que o Romildo é um cara muito bom, muito sério, um gremistão. Eu já conversei com ele algumas vezes, entrevistei ele, é um cara solícito, querido, né? Deve ser um grande pai de família, avô, etc., marido. É um grande advogado trabalhista, é um cara bem conceituado na área. E a minha análise aqui é estritamente na atuação dele dentro do futebol. Eu acho também que... Eu sei que pode parecer uma obviedade dizer isso, porque não é mais que obrigação, mas o Romildo é um cara sério. É um cara que, até onde se sabe, o fracasso do Grêmio nunca passou por maracutaia, por ele tentar ser malandro, por ele tentar ser irresponsável ou tirar uma vantagem. Eu acho que nunca passou por aí. Não se tem nem sequer indícios, né, nesse sentido. A gente vê que em outros clubes geralmente tem treta nesse sentido. A gente vê até mesmo treinadores vencedores em outros clubes, sei lá, o Eurico Miranda, sabe? São os caras que assim, cara, sabe? Pra dizer o mínimo, assim, não são flor que se cheire, sabe? E às vezes são idolatrados por torcidas inteiras, assim, porque ganharam títulos e tal. O Romildo nem era esse cara quando vencia e também não era enfim, o charlatão, enfim, o desonesto ou algo do tipo quando perdia também. Então acho que isso é importante pontuar. Como eu disse, tá, isso é o mínimo, né? Não faz mais que obrigação. É o mínimo, mas às vezes no futebol a gente vê
que não é a regra, né? Embora devesse ser o mínimo, não é a regra. E para não misturar as bolas aqui, né? Eu considero no frigir dos ovos uma gestão ruim, com o quesito futebol amadorizado, né? Amador, frágil, fraco, mas pelo menos essa gestão ruim do futebol do Grêmio nos últimos 8 anos estava sendo comandada, liderada por um cara bem intencionado e um cara gremistão bem intencionado e, sei lá, e um cara íntegro. É o mínimo, mas também vale ressaltar. É mais ou menos assim que eu vejo a gestão de Romildo Bolzan Júnior, né? Obrigado a ele pelo que conseguiu conquistar, pelos esforços aí, não mediu esforços para tentar mudar as coisas. E é isso, né? Vida que segue, acaba uma era no Grêmio, fecha-se um ciclo, uma grande era, uma era controversa, confusa, complexa, mas que, segundo a minha modesta opinião, foi mais ou menos assim. Diz aí nos comentários o que vocês acham, o que concordam, discordam, se acham que foi mais positiva a gestão dele, mais negativa, ou se foi bem média, enfim. Isso é apenas o que eu acho. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.